Olá, você que acompanha os trabalhos da TV Câmara e da Câmara Municipal de Santa Gertrudes. Continuamos nos recessos das sessões ordinárias. Os vereadores têm vindo até o plenário para aquele tradicional bate-papo, fazendo um balanço do trabalho do ano passado para este ano. Ao meu lado, Luiz Basso. Luiz, muito obrigado mais uma vez pela presença, por ter se disponibilizado a vir até o plenário conversar com a gente. Eu que agradeço, Gabriel. É um prazer muito grande estar aqui ao seu lado e podermos fazer esse bate-papo sobre os assuntos da cidade. Luiz, nós conversamos pela última vez no ano passado, no recesso do ano passado, e nós vivíamos um outro momento do país. Era um outro governo federal, havia uma expectativa se haveria uma reeleição ou não de Bolsonaro, não aconteceu, temos um presidente diferente, agora talvez finalmente livre definitivamente da pandemia, o país tentando se reerguer, tentando engatar de novo. Como você vê esse cenário nacional hoje? Todas as vezes o pessoal coloca a culpa no governo, né? O governo é isso, o governo é aquilo. Eu acho que tem que partir da gente como trabalhador, como empresário, porque o cenário político, logicamente, que é importante. Precisamos ter bons governantes, né? Bom presidente, bons governadores, bons deputados, seja na esfera federal ou estadual. Mas a população tem que fazer a parte dela. O cenário está um pouco ainda pessimista, um pouco com medo, né? Não sabendo o que vai acontecer com esse governo. Para muitos não é o governo que esperava que ganhava, mas enfim, a maioria optou pelo governo que está aí. Eu acho que todo mundo tem que trabalhar com fé, otimismo, né? Nós somos um país rico em recursos naturais, tudo que se planta nesse país dá, colhe, né? Então eu acho que é arregaçar as mangas, trabalhar, não adianta ficar colocando a culpa no governo. O governo que está aí foi o vencedor nas urnas. Não adianta a gente ficar chorando, não era esse meu candidato e tudo mais. Então temos que arregaçar as mangas, trabalhar e pensamento positivo que se o momento não está como a gente gostaria, mas vai melhorar. E com trabalho e perseverança, tudo vai dar certo e prosperar. Luiz, entrando agora em Santa Gertrudes, eu acompanho muito as suas tribunas dentro das sessões ordinárias e alguns temas são recorrentes dentro dos projetos de trabalho que você tem e das preocupações que você tem com a cidade. A questão da habitação é uma delas e quem acompanhou outros mandatos seu, inclusive no prédio antigo até, já faz muito tempo que esse assunto está em pauta, é a questão da habitação e a questão das casas populares em Santa Gertrudes. Tivemos novidades recentemente, anda um pouco mais devagar do que se gostaria, eu acredito, tanto que o que você, como trabalha com isso, espera, como o que a Prefeitura espera, mas alguns passos novos foram dados. Gostaria que você falasse um pouco sobre esse tema. Então, Gabriel, é um termo bastante relevante, né? E eu, como sou do setor de habitação, setor imobiliário, vamos falar assim, né? A gente sabe do clamor da população, porque os aluguéis na cidade são muito caros, né? E o pessoal pede por casas populares, por moradias populares. E faz muitos anos que Santa Gertrudes não constrói uma casa popular para poder entregar a pessoa que precisa aqui na cidade, né? E o Gino, nosso prefeito aí, também estamos ajudando ele aí. O trabalho é bastante complexo, não é na velocidade que a gente imagina e deseja, né? Mas a administração municipal, através do nosso prefeito, tem dado passos importantes para a construção de casas populares, tanto como casa como apartamento, né? Veja bem, o que está para acontecer é o empreendimento, o Estação Gramado. Estação Gramado é a antiga área do Flafer, localizada na região central, com uma entrada ali pela Avenida Rêmulo Tonon, né? Então, antigamente, administrações passadas tinham um projeto de fazer apartamentos, e, através de pesquisa, o povo de Santa Gertrudes não tem olhos para apartamento. O pessoal, cada 10 pessoas que você pergunta, 9 preferem casa. Né? Então, não tem olhos para apartamento. Essa é a característica do povo de Santa Gertrudes e acredito que toda a população das cidades pequenas interioranas. Então, como é que está o empreendimento Estação Gramado? Então, foi feito todo um remanejamento, foi esquecido aquele projeto que existia de apartamento, foi feito um projeto novo de casas, né? Vai ser construídas 175 casas,
casas com 100, ou melhor dizendo, as casas vão ter 60 metros quadrados e o terreno das casas 100 metros quadrados. É que é uma burocracia muito grande, você sabe, no setor público, né? Para começar, a pessoa fazer todo um remanejamento, todo um projeto novo, aprovar, e vai para a Caixa devolve para a Prefeitura, fazer remanejamento, fazer ajustes, né? Enfim, por hora, foi feito tudo o que a Caixa exigiu e está lá, voltou esse projeto para a Caixa, está aguardando a aprovação dos recursos, né, para o financiamento, e deve acontecer nos próximos meses, essa aprovação, para poder fazer o lançamento, né, depois que a Caixa aprovar o projeto, né, aprovar os recursos, vai acontecer o lançamento e, consequentemente, o início das obras. Então, eu acho que no futuro bem próximo aí já vai estar concretizando aí a construção dessas 175 casas, que é a Estação Gramado, na região do antigo Flafer. Além desse empreendimento, também o município, até votamos recentemente aqui um projeto do prefeito, de uma área de 2.400 metros aproximadamente, lá no Jardim Nova Santa Gertrudes II, que era uma área institucional, precisou fazer a desafetação da área, o que é? Para tirar como área institucional e transformar em área de interesse social para poder construir casas próprias, né? Agora está fazendo o registro dessa ação. Depois que sair do registro, o município vai doar para o CDHU essa área e o CDHU vai construir apartamentos. Então, numa área de 2.249 metros quadrados, serão construídas 2 torres de apartamentos populares e terão 80 unidades de apartamento. Além dessa ação, também existe outra ação do prefeito municipal, em conjunto com a Câmara Municipal, aqui nos loteamentos novos, que é entre o Jardim Veneza e Verona. Existe uma área encravada ali de quase 25 mil metros quadrados, né, que o prefeito está desapropriando para poder também fazer unidades de moradias populares para entregar à população sofrida que precisa, né, de casa, de moradia digna para poder sair do aluguel. Como eu falei no início da nossa conversa, os aluguéis da nossa cidade são bastante caros e o trabalhador, a família, padece com isso, né? E o que eu falo sempre na tribuna aqui, eu acho que o maior sonho de uma família, de um pai, de uma mãe, é ter um teto próprio, né? Uma casa própria, para não ter que ficar preocupado com o aluguel. Não é só o fato do aluguel, do valor alto em si. Você está pagando aluguel, dali a pouco o proprietário pede a casa para você desocupar por algum motivo, reajusta o valor do aluguel. Então, a pessoa que paga aluguel, mora de locação, ela está sempre preocupada. É o dono que pode pedir a casa, daqui a pouco o proprietário vem e vai aumentar o aluguel e tudo mais. Então, essa é a preocupação desse vereador, não é de hoje, vários mandatos é a minha preocupação, mas infelizmente as administrações passadas faz tempo que não constrói nenhuma casa na cidade. E é promessa do nosso prefeito Gino, e eu tenho certeza que ele vai entregar moradias dignas para o pessoal que precisa e merece de nossa cidade. Luiz, dentro ainda da questão de estrutura da cidade, eu gostaria de falar um pouco sobre a estação ferroviária, que você já falou algumas vezes sobre isso. Setores como o nosso, regiões como a nossa, Rio Claro, Santa Gertrudes, Coderópolis, a estação ferroviária normalmente é quase que um marco zero de cada cidade, né? Por questão de estrutura, de como foi, a história que tem por trás daquilo, e uma revitalização de Santa Gertrudes seria muito necessária. Esse é um compromisso do nosso prefeito, até na campanha da eleição, eu, mais o Gino, mais o deputado Miguel Lombardi, fizemos um vídeo lá na estação, prometendo, se ganhasse a eleição, ia fazer uma revitalização e entregar à população aquele prédio revitalizado. O prefeito tem um xodó muito grande com aquele espaço, porque ele teve a sua infância ali, ele falou que vendia sorvete, usava, né, carrinho de sorvete para vender sorvete lá na estação. Então ele tem os olhos voltados e ele quer melhorar, revitalizar. Mas para isso, Gabriel, precisa que o DENIT, que é um órgão do governo do estado de São Paulo, que quem é o proprietário hoje da estação, é o DENIT, que é um órgão do governo do estado de São Paulo.
precisa doar para o município, porque o município não pode, não tem condições de investir num prédio que não é dele, tá? Afinal de contas, não permite. E as tratativas estão avançadas, o prefeito está em cima disso aí, e futuramente, aí num espaço bem curto, o DENIT deve transferir esse prédio da estação para o município, e o nosso prefeito vai fazer o investimento necessário para que possa revitalizar e voltar a ter um uso, né, colocar à disposição da nossa comunidade. Bem como aquela área da frente da estação, aquela área que fica entre a estação e as casas ali, é de uma empresa cerâmica. O prefeito já está desapropriando aquela área para revitalizar, transformar em uma praça, porque hoje o estado está de completo abandono, né, servido de moradores de rua, e fica muito desagradável você morar com uma área degradada, abandonada, e com moradores de rua circulando e morando naquela estação. Então o prefeito tem olhos e eu tenho certeza que ele vai fazer essa nova empreitada em favor da população. O Santa Catarina já é um bairro que há muito tempo há uma reclamação de quem mora ali devido ao movimento, são muitos caminhões, é problema de poeira quando não chove, é o asfalto que acaba se deteriorando muito rápido, enfim, uma série de problemas. E você falou na sessão sobre esse tema, inclusive o que precisaria ser feito para que se aliviasse esse trânsito no Santa Catarina, Luiz. É verdade, Gabriel. Aquele povo lá do Santa Catarina tem um respeito muito grande pelo aquele pessoal, porque aquela área fazia parte da antiga fazenda Santa Gertrudes e muita gente conhecida da fazenda mudou quando foi sorteado, foi pego as casas, né? Mora naquele bairro, então tem muitos amigos, né? Parentes até. E aquele pessoal sofre muito, tem sofrido muito, não é de hoje, vários e vários anos, né? Todo mundo que conhece a Avenida Conde Guilherme Prates sabe do tráfego intenso que tem naquela avenida, principalmente, né, o que ocasiona o transtorno é em frente da faixa onde tem as residências. É caminhão de argila, caminhão de de transporte de piso, é caminhão de cana quando é safra, né? Então é um tráfego intenso, uma poeira impressionante, né? O pessoal, as casas da pessoa vivem empoeiradas porque com o tráfego dos caminhões, principalmente o caminhão de argila e tudo mais, a poeira é inevitável, né? E sofre muito, é um trânsito infernal, é até perigoso pessoal, criança, ficar na calçada, cruzar a rua, é muito perigoso. E é um clamor de muito tempo daqueles moradores, né, para resolver aquela situação. E se passaram vários prefeitos, várias administrações e até hoje não foi sanado. Até então que chegou o nosso prefeito Eugino, juntamente com a Câmara Municipal, foi desapropriado uma faixa de terra paralela à Avenida Conde Guilherme Prates, na extensão das moradias, né? E já estão iniciadas as obras, questão de 30 dias. E então, quando estiver concluído, vai melhorar muito o sistema viário daquela região, porque vai ser construído um dispositivo de rotatória na frente da Cerâmica Nardini e na frente tem um Cristo ali, né, na região, para poder dar segurança e melhorar o sistema viário. E com a conclusão das obras, os caminhões de carga, seja argila, seja piso, revestimento e seja cana-de-açúcar, vai usar preferencialmente e unicamente essa avenida marginal, deixando com isso de passar em frente às moradias, né? Com isso vai melhorar bastante. Eu tenho certeza que o povo lá do bairro Santa Gertrudes está bastante contente, esperançoso e aprovando essa medida do nosso prefeito aí com o apoio da Câmara Municipal. Luiz, gostaria de mudar um pouco de setor, a questão da saúde em Santa Gertrudes. Eu acredito que nos últimos anos, e os últimos anos que eu digo, nos últimos 8, 10 anos, eu acho que muita coisa avançou na saúde de Santa Gertrudes, até com a construção das UBSs, enfim, muita coisa avançou perto do que era num passado nem tão longínquo assim. Mas há uma grande necessidade de uma construção do novo hospital. Gostaria que você falasse um pouco do tamanho dessa necessidade e no quanto isso desafogaria o Santa Francisca. Bem falado, Gabriel. Eu acho que Santa Gertrudes, de um modo geral, vai bem na saúde, né? Não só nessa administração, como vinha de outras administrações, com várias condições de UBS, como você falou.
Haja vista que o pessoal que mora em Minas, o pessoal do Nordeste, vem para casa de parentes aqui para fazer o tratamento de São Gertrudes, porque a gente tem um tratamento bom. E eles não têm na cidade deles, como no estado de Minas, também no Nordeste, não tem esse acolhimento, essas condições para fazer o tratamento que eles precisam, né? E falando da saúde de Santa Gertrudes, primeiramente eu quero falar sobre a questão de nascimentos. Antigamente, o pessoal nascia em Rio Claro, né, na maternidade de Rio Claro, como eu nasci, mas colocava-se no registro de nascimento que nasceu em Santa Gertrudes, que é a cidade de origem onde a pessoa mora, né? Só que de alguns anos para cá, a pessoa mora em Santa Gertrudes e vai ter uma criança lá na maternidade, um hospital lá em Rio Claro, o local de nascimento que sai no RG dessa criança vai estar no município que ela realmente nasceu, onde a mãe deu à luz, que é Rio Claro. Então, portanto, faz alguns anos já que não temos criança gertrudense, não temos, a nossa população de gertrudense não está aumentando em questão de nascimento. E com isso o que eu quero dizer? Que o prefeito, com a aprovação dos vereadores da Câmara Municipal, vai estar construindo, está em projeto está em fase de análise, né, de montando o projeto, vai construir um hospital público na cidade de pequena e média complexidade, onde o prefeito garantiu para mim que vai ter maternidade na cidade, porque é um tema muito relevante, muito cobrado. Pô, Santa Gertrudes precisa ter maternidade, o pessoal precisa nascer aqui em Santa Gertrudes. E o Gino falou para mim que vai existir uma maternidade nesse novo hospital. Esse novo hospital vai ser construído na região central, ali na redondeza do Jardim Faxina. Tem uma área ali de aproximadamente 9.000 metros quadrados o terreno, e a área do hospital deve ter em torno de 5.000 metros quadrados. Então, colocando um hospital à disposição da população, um hospital novo, bem construído e com médicos e funcionários preparados, tenho certeza que a população de São Gertrudes vai ter um ganho muito bom, vai ter um ganho significativo e vai ficar contente. Eu quero destacar também que isso é uma meta do governo Gino, né? Porque na campanha, como o Gino vem do ramo de farmácia, farmacêutico, né? Tem farmácias na cidade, o que existia de comentário na população: se o prefeito Gino, candidato prefeito Gino ganhar a eleição, vai faltar remédio por isso, por aquilo, porque ele tem farmácia, não tem interesse de manter remédios na farmácia para entregar à população carente que mais precisa. Então o Gino tem esse foco e ele tem esse compromisso, ele quer mostrar para a população que mesmo ele sendo do ramo de farmácia, ele vai investir maciçamente com a construção desse hospital, né? Independente desse hospital também, a gente pode, eu fui vereador por vários mandatos, a gente está acompanhando o trabalho do Gino no investimento na área da saúde, né? Não tem faltado remédio, pontualmente falta algum medicamento, é por falta o laboratório não entrega, na pandemia teve muita falta de insumo, com isso falta medicamento no fabricante, não entrega, então acontece pontualmente essas faltas de remédio. Aconteceu comigo, eu fui na farmácia particular fazer compra e não tem o medicamento. Isso acontece, né? Se acontece no particular, imagina na rede pública. Mas é a menina dos olhos do nosso prefeito, a questão da saúde. Ele tem trabalhado bastante para que o pessoal tenha uma saúde digna na cidade. E com a construção desse hospital novo, vai melhorar ainda mais, dar uma condição digna a toda a população de Santa Gertrudes. Outro tema que foi colocado por você na tribuna, acredito que na última ou penúltima sessão antes do recesso, e inclusive eu acompanhei nas suas redes sociais depois sobre esse tema, é a questão dos parques municipais aqui da cidade. Há uma reclamação da população, ou um questionamento, não sei se uma reclamação, mas pelo menos um questionamento que muito da revitalização que a prefeitura faz é voltada para o Parque Municipal do Centro e o Parque do Jequitibás fica um pouco em segundo plano. E é um parque muito visitado, maior inclusive do que o do centro, e necessita dessa atenção também. É verdade, Gabriel. Você sabe que o lago lá, o parque lá do Jequitibás, o lago municipal, é um sonho do prefeito antes de ser prefeito. Nas campanhas dele ele tinha isso em mente, né? Mas felizmente também o prefeito anterior ganhou a eleição e construiu o lago, né? Quem ganha com isso é a população. Mas
a gente tem ouvido algumas reclamações do povo, principalmente lá do Jardim Paulista, Jardim Parque Industrial, que é a Vigorelli, o Jequitibás, que está se dedicando muito a investimento no lago, no Parque Municipal Rui Rafael da Rocha, e está deixando um pouquinho de lado o parque lá do Jequitibás, que é o Lago Chico Lucas. Gabriel, não dá para fazer tudo ao mesmo tempo, né? Eu falo que a economia, o orçamento da prefeitura é como se fosse da casa da gente numa macrovisão, né? Por que a gente não pinta a nossa casa a cada 3, 4 anos? Por que a gente não troca de carro a 3, 4 anos, sei lá? Porque não temos dinheiro e a prefeitura não é diferente. Então, se está fazendo uma ação no Parque Rui Rafael da Rocha, tem que concluir isso aí para poder fazer uma ação em outro lugar. E o Parque Rui Rafael da Rocha está um espetáculo, está bem arrumadinho, eu acho que finalizou as obras que tem que fazer ali, de momento, pelo jeito, né? E está sendo feito, até eu falei com o nosso secretário de obras hoje, antes de vir para cá, com o Fred, está sendo fazendo um levantamento, um estudo, um projeto da reforma que vai ser feita lá naquele parque do Jequitibá, no Lago Chico Lucas. Vai construir banheiros, vai fazer quadra de beach tênis, vai revitalizar todo aquele jardim, gramado, né? Tem problema de drenagem, vai ser refeita, né? Então eu acredito que mais uns 90 dias o foco da revitalização do Parque do Jequitibá vai estar concretizado, vai estar iniciando as obras, né? E o prefeito tem o carinho muito grande por aquela região que mora, pelo pessoal, pelo povo que mora naquela região lá de cima, e vai fazer um belo investimento, vai tornar um cartão postal aquele Lago Chico Lucas para colocar à disposição da nossa população que tanto merece, para ter momentos de lazer, final de semana, finais de tarde, para as famílias poderem desfrutar do lago, do parque, levando seus filhos e tudo mais. Ainda dentro desse lado ali do Jequitibás, é muito cobrado também, é muito requisitado a questão de uma academia entre Vigorelli e Jequitibás. É um pedido constante também, né? Sim, e é uma meta do nosso prefeito municipal. Todos nós sabemos que existe a academia municipal localizada na Rua 1, esquina com a Avenida 1, né? Por sinal, muito bem montada, muito bem assessorada pelos professores de educação física que lá trabalham. Inclusive eu passei por lá antes de ontem, estava com uma frequência muito boa de pessoas, né? E é assim todo o período do dia e noite, porque é gratuita, né, Gabriel? Uhum. A academia, o uso é gratuito. E os aparelhos são novos, seminovos, entendeu? Então está bem montada a academia e tem funcionado muito bem, só que fica distante da região norte, lá do Jequitibás, da Vigorelli, né? E o prefeito tem essa preocupação de estar montando uma academia municipal naquela região, da Vigorelli, Jardim Paulista, o Parque do Jequitibás. Está em busca de um salão, para poder estar montando. Só que o prefeito ele tem uma visão de empresário, ele não quer alugar, ele quer achar um prédio e comprar. Haja vista que ele tem devolvido muitos prédios de aluguel na cidade, né, que a prefeitura pagava muitos aluguéis, ainda paga, mas diminuiu bastante. O prefeito tem investido maciçamente na compra de imóveis próprios, né, e saindo do aluguel, indo para seus imóveis próprios, que é patrimônio da prefeitura, é patrimônio do povo de Santa Gertrudes. Luiz, para a gente fechar essa região do Jequitibás, a questão da interligação entre o Jardim Iporanga e o Jequitibás. Há um grande número de pessoas que por falta, de repente, de uma ponte, que seria uma coisa relativamente simples, tem que dar uma volta para conseguir ter o seu dia a dia ali, sua movimentação, sua locomoção, seja para o trabalho, que poderia ser muito mais fácil enfim, facilitar a vida daquela população. Certo, Gabriel, só corrigindo, não é uma interligação do Iporanga para o Jequitibá, e sim para o loteamento novo, que é o Veneza e Verona, que fica ali nas margens da estrada Vereador Luiz Carlos Azorli, em frente à antiga Cerâmica Imperial. O que acontece? A questão de 1 ano e meio, 2 anos, foi implantados loteamentos novos, né, pela Pascom Empreendimentos. Colado ao Jardim Iporanga, criou-se mais um loteamento. Depois tem a área de preservação ambiental, onde existe um córrego.
Depois desse córrego, existe o loteamento também da Pascom, que é o Veneza e o Verona. O que acontece? O pessoal que, para ir para Rio Claro, o pessoal do Iporanga, agora esse loteamento novo, tem que ir até o trevo, o acesso do Bom Sucesso, para acessar a marginal da Washington Luiz. E é longe, tem que andar um trajeto grande por dentro da cidade. Quando o pessoal volta de Rio Claro, tem que ir até o trevo principal da cidade, que é o trevo Claro Miranda, e andar todo esse trajeto lá do centro até o final do bairro aqui do Bom Sucesso, Iporanga. Mesmo eu que moro no Jardim Luciano, que é um pouco mais próximo, tem essa dificuldade, né? Logicamente, se tivesse um acesso aqui pelo trevo João Vitte, ficaria muito mais fácil. Então, com isso, com essa interligação, essa demanda desse vereador já é de outras administrações, né? Porque a gente vê essa necessidade do povo ter um sistema viário mais facilitado. Então, atendendo ao meu pedido, o prefeito municipal está com um levantamento de projeto em mãos, né? Disse que vai fazer a interligação do bairro Jardim Iporanga, né? Falo Jardim Iporanga porque é o último bairro, né? Agora se tornou o penúltimo bairro, porque tem um bairro novo anexo. Interligando, né, através de ponte, cruzando a área de preservação, cruzando o rio e ligando nos loteamentos novos, que é o Veneza, a Verona, né, na frente da antiga Imperial. Com isso, o pessoal poderá acessar, para quem vai para Rio Claro, via Washington Luiz, já acessar o viaduto João Vitte com maior facilidade, com menos tempo de percurso, menos trânsito, né? Como também poderá acessar à direita a estrada vicinal que vai para Rio Claro. Então, esse sistema viário de interligação desses bairros vai ajudar demais. Não só os bairros ali, né? Porque isso é para todo mundo. Eu que moro no Luciana vai me privilegiar também, bem como o pessoal do Bom Sucesso, o pessoal que mora lá no Flórida, que mora no Indaiá, que mora no Jardim Parque Industrial, na Vigorelli, para vir aqui para a região do Iporanga, Bom Sucesso, vai fazer esse trajeto quando estiver concluído. Então é uma obra de grande importância, de grande utilidade para o sistema viário, para melhorar, e o prefeito tem essa meta, e eu tenho certeza e torço para que ele consiga fazer e concluir, colocar à disposição de todos nós, moradores da cidade e da região ali. Luiz, outro assunto que você coloca em vários momentos aqui na sessão durante o uso da tribuna é a questão do pontilhão lá da estrada Luiz Carlos Arzoli. Existe um pontilhão hoje lá, mas que deixou de ser eficiente com o crescimento da cidade, né? Queria que você falasse um pouco sobre esse assunto. Isso mesmo, Gabriel. Essa estrada municipal, a vereador Luiz Carlos Arzoli, que liga os bairros Jardim Indaiá, Jardim Parque Industrial, que é a conhecida Vigorelli, né? E todos aqueles bairros lá de cima, lá, que é o Paulista, Jequitibás, que liga aqui do lado sul da cidade, que é a rodovia Washington Luiz, né? Então essa estrada ela faz uma interligação da SP-316 com a rodovia Washington Luiz. E o viaduto que existe lá hoje, atualmente, que está sendo usado, é um viaduto de muitos anos atrás, onde que quase nem existia veículos na cidade, né? Mais tempos de carroça. E o que acontece? Essa estrada municipal, que é conhecida como a antiga estrada da Imperial, é como se fosse, entre aspas, um anel viário para a cidade, né? Porque liga lá a Vila Gres para Washington Luiz aqui na Cerâmica Viva. E o viaduto existente lá hoje só passa veículos leves, veículos pequenos, né? E o prefeito, mais eu e mais o deputado Miguel Lombardi, gravamos na campanha, portanto é um compromisso de campanha do prefeito, deste vereador e também do deputado federal Miguel Lombardi, tanto é que gravamos um vídeo na campanha lá, né? De fazer uma duplicação, fazer duas passagens, né? Novas, né? A ideia é que a passagem existente continua, porque serve, né? Da bicicleta, carro de passeio, carroça e coisa parecida, e fazer duas passagens novas, né? Para poder melhorar o fluxo viário daquela estrada, daquela região, né? Ligando as duas regiões, a norte, a sul aqui, que é a Washington Luiz. E eu diria que é uma das mais importantes obras que o prefeito tem em mente, tem compromisso e vai fazer. Ele já, segundo me falou, está com o dinheiro em caixa, está elaborando o projeto de execução. A Rumo tem o compromisso de autorizar, né, como se passa a ferrovia lá.
tem que autorizar, mas está tudo alinhado, né? Então, logo fique pronto esse projeto, vai ser construído 2 passagens para veículos de carga, principalmente, né? Não só de carga, mas veículo leve, mas principalmente o foco é o veículo pesado, caminhões de grande porte. E naquele complexo também, nessa estrada, melhor dizendo, vereador Luiz Carlos Azorli, ela chega lá na vereador Gumercindo Fernandes Pereira, que tem uma área indo daqui para lá. À esquerda é uma área que pertence à Cerâmica Vilagrês. Já mantivemos reuniões com os diretores da Vilagrês. Vai ser desapropriado uma área de aproximadamente 2.000 metros quadrados para poder melhorar o sistema viário, porque hoje chegando a estrada vereador Luiz Carlos, chegando lá na Gumercindo, está bastante perigoso e difícil o acesso. E como vai construir esses pontilhões, esses viadutos, né? Vai passar caminhão de grande porte e vai precisar melhorar o sistema viário. Então vai ser desapropriado da Vilagrês, e do lado direito, indo daqui para lá, também tem um terreno lá que vai ser desapropriado também para poder melhorar, para fazer a curva, né? Senão os caminhões grandes não conseguem fazer a curva. Então, todo esse complexo viário vai ser melhorado e dar condições, né, para que o tráfego possa fluir sem problema, né? E com isso melhora a vida dos caminhoneiros, dos motoristas de caminhões, né? Não precisa fazer um trajeto mais longo e não precisam passar por dentro da cidade. Quem ganha com isso é a cidade, é a população, e é um compromisso do nosso prefeito e deste vereador que vos fala, né? E vai colocar em prática o mais rápido possível nesse mandato do prefeito Gino. Luiz, para nós encerrarmos, a questão do fórum que Santa Gertrudes tanto precisa. Santa Gertrudes é emancipada de Rio Claro há tanto tempo, mas há essa espécie desse cordão umbilical, que é essa questão do fórum. Tudo tem que ser resolvido, tudo tem que ser na comarca de Rio Claro. E isso faria uma grande diferença para Santa Gertrudes, né? É verdade, Gabriel. Eu, como você sabe, eu estou no meu 6º mandato como vereador, e desde o primeiro mandato eu solicito dos prefeitos com quem eu trabalhei um fórum distrital, né, uma comarca aqui em Santa Gertrudes. Como tem Corderópolis, né? Santa Gertrudes é vizinha da cidade de Corderópolis, uma cidade do mesmo porte de Santa Gertrudes, e eles começaram com o fórum distrital. Hoje Corderópolis tem um fórum, uma comarca, a comarca do fórum de Corderópolis. E com isso vem os cartórios eleitorais, vem cartório de registro, de nota, sem contar com os empregos que gera, né? E cria a sua independência do judiciário. Então Santa Gertrudes precisa trilhar os caminhos da cidade de Corderópolis, trilhar os caminhos da cidade de Tirapina, que também tem fórum próprio, né? Haja vista que lá tem um fator relevante, que é um fator relevante, que é o presídio que lá consta, né? Mas Santa Gertrudes e Corderópolis são cidades irmãs, do mesmo porte de população, e Corderópolis está à frente nesse quesito. Como você bem colocou na sua fala. Esse ano faz 75 anos que Santa Gertrudes se emancipou, que era um vilarejo, né? Era um distrito de Rio Claro. Faz 75 anos que se emancipou, se tornou independente de Rio Claro. Mas, no que tange ao judiciário, ainda somos dependentes de Rio Claro, porque a nossa comarca pertence a Rio Claro. Tudo que é relativo ao judiciário, precisamos recorrer à cidade de Rio Claro. Então, eu já conversei com o nosso prefeito Gino sobre a instalação de um fórum aqui. É complexo, não é fácil, né? Mas precisa ter a vontade do prefeito. Não adianta o vereador ter vontade, querer fazer, se o prefeito não puxa por isso. Primeiro precisa o prefeito querer, senão nada anda, nada funciona. E o prefeito sinalizou positivo, que ele tem intenção sim. E então eu fiquei feliz, né, porque no 6º mandato, solicitando, foi a única vez que eu tive ouvido do prefeito um sinal verde, vamos falar assim, né? E Santa Gertrudes precisa, né? Eu acho que a gente tem que, se nós somos independentes, somos município autônomo, precisamos ter a nossa comarca também, eu volto a frisar, como tem Corderópolis, como tem Itirapina. Parece Santa Gertrudes é bem próximo de Rio Claro, mas se torna uma viagem, né, até Rio Claro, sem contar que o comarca de Rio Claro, o fórum de Rio Claro,
todo mundo reclama da morosidade, porque é uma cidade grande, né? Uma cidade com um pouco mais de 200 mil habitantes, tem muitos processos e os processos andam bem devagar, bem lentamente. E na cidade pequena, eu acho que flui mais rápido e o judiciário, os advogados e as questões jurídicas e judiciais andariam muito mais rápido e se a gente tivesse uma comarca como fora da nossa cidade. Abriu espaço para a sua palavra final. Agradeço você, Gabriel, pela oportunidade, né, pelo segundo ano consecutivo, poder estar aqui fazendo um bate-papo, né, de alguns assuntos importantes na cidade. E eu falo que a gente está no cargo de vereador, né, a gente não tem um mandato vitalício, a gente está no cargo e nesse período que a gente está no cargo de vereador, esse vereador tenta trabalhar da melhor maneira possível, escutando, atento à demanda da população de Santa Gertrudes, ouvindo o clamor da população. E eu falo que nós, vereadores, fomos tirados do meio do povo para trabalhar para o povo, né? Então, nós temos que estar atentos à população e principalmente à população mais carente e mais pobre, que é essa que mais precisa, é a que mais precisa e a que mais necessita do poder público. Porque numa crise, a pessoa rica, milionária, ela não vai sentir. Quem vai sentir sempre nas dificuldades, o menos favorecido, o mais pobre, é que vai sentir mais e vai sofrer mais na carne e na pele. Muito obrigado pelo espaço, agradeço a todos que estão nos acompanhando aí.